trazer do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvide que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas deste modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sinos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada de ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que sacrifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Pedindo a Jesus que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos ajude com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Temos a certeza que Jesus está sempre conosco, nos amparando e nos guiando. Pedimos também aos mentores espirituais, ao mentor espiritual dessa casa, que esteja conosco nessa noite, iluminando o nosso palestrante e dilatando o nosso entendimento. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite, pessoas. Boa noite. Está bem? Muito legal? Estou preocupado, vou fazer a palestra bem rápida, que eu acho que vai chover. Então, para a gente não perder tempo, né? Porque começa a chover daqui a pouco. Gente, muito bom, verdadeiramente um prazer em vocês casa. Sempre sou convidado para vir aqui, fico muito feliz, porque a acolhida aqui é muito boa. Vocês têm essa convivência, né? Semanalmente. A minha convivência é um pouco mais dilatada, um pouquinho, mas sempre que eu chego aqui, a gente é muito bem recebido. Isso
enche o coração da gente, né? Hoje nós vamos fazer uma palestra um pouquinho diferente na condução, não no conteúdo, tá? E a ideia é fazer a gente refletir um pouquinho a respeito de alguns valores que nós adquirimos desde a nossa infância, que ao longo do tempo a gente vai perdendo e não deveria. E eu vou lembrar para vocês quais são esses valores. Eu me recordo, quando eu era criança, a gente pegava manga no pé, às vezes caía aquelas mangas menores, a gente pegava gravetinho, espetava nas mangas e a gente chamava aquilo ali de boizinho de manga, né? E tinha o boizinho, tinha o boizão, então a gente tinha aquela boiada. E aí, se o coleguinho, o irmão, o primo estivesse brincando com a gente, fosse lá e esculachasse com o brinquedo da gente. A gente levava aquilo, era uma brincadeira, mas a gente levava a sério. E é essa seriedade que fazia com que a nossa infância tivesse uma conotação de uma verdade absoluta que a gente aprendeu naturalmente. A gente aprendeu brincando a vida inteira. Essa é a verdade. E a ideia aqui hoje é trazer alguma coisa justamente para a gente poder refletir um pouco dessa infância que nós tivemos, mas sem perder a pureza e sem perder a responsabilidade da condução da doutrina espírita nas nossas vidas. Essa é a proposta que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. O nome da palestra é essa, a Corrida da Vida, e nós vamos contar aqui uma fábula para vocês, que eu acredito que, se não todos, a maioria, já ouviu várias versões dessa fábula, que é a famosa corrida do coelho, né, da lebre para a tartaruga. E nós vamos falar sobre essa fábula e, obviamente, no final nós vamos explorar essa fábula à luz da doutrina espírita. Primeiro nós vamos trazer aquele sentimento, né, aquele sentimento puro da infância, da adolescência. Aí depois, no segundo momento, a gente conversa mais sério um pouquinho, tá bom? A ideia é essa. Então, o ponto é o seguinte, que havia lá nos idos da floresta um vovô profeta, um vovô tartaruga, que ele tinha o hábito de reunir as pequenas tartarugas e incentivá-las a se prepararem para a corrida que todo ano tinha do coelho para a tartaruga. E o vovô tinha uma profecia, ele falava assim, olha, vai chegar o dia que a tartaruga vai ganhar da lebre. E as tartaruguinhas ouviam aquilo e cresciam com esse sentimento, né, que um dia eu vou conseguir vencer o coelho. E estava justamente na época dessa corrida acontecer. Aí a gente até percebe aqui na imagem, os nossos competidores, eles estavam ali igual aqueles lutadores de MMA, né, se encarando, fazendo aquela cara feia, tipo assim, eu vou ganhar de você, né, sou mais forte, um intimidando o outro. E a largada foi dada. E a largada foi dada e, para surpresa de ninguém, a lebre ganhou o chão, foi embora, e a tartaruga ficou para trás. Só que a tartaruga, resignada, ela falou assim, bom, não é dessa vez que a profecia vai se cumprir. Então, o que ela fez? Vou competir, o importante é competir. Lá na frente, nosso amigo coelho, ele estava todo escalforido, todo preocupado, porque na cabeça dele, será que vai ser justamente comigo que a tartaruga vai ser vencedora dessa vez? E ele estava com um foco na corrida, ele estava com uma presença naquela corrida que nada nem ninguém tirava a atenção dele. Era só correr. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E isso foi por muitos e muitos metros aí, mata dentro. E a nossa amiguinha tartaruga, sabedora que não tinha muito o que fazer, o que ela começou a fazer? Começou a curtir. E era a velocidade dela, a velocidade que ela dava conta de colocar naquele momento. E ela foi ali tranquila, com os pensamentos, olha, que maravilha, que beleza gostosa, quantas flores lindas, né? Ela foi imprimindo o ritmo dela e apreciando a viagem. Aí, como toda história, tem que ter né? De repente, algo aconteceu. Nossa amiguinha tartaruga, chegando perto de um riacho,
ela começa a ouvir alguns gritos de socorro. E quando ela percebe, um castor fazendo o seu trabalho, acabou perdendo o controle da árvore que ele estava correndo, a árvore caiu sobre ele e ele não estava conseguindo sair. Aí a tartaruga de imediato falou: não, vou lá ajudar o castor. E tira a árvore daqui, vai dali, e no movimento que ela fez, ela perdeu o controle e caiu dentro d'água. No que ela caiu dentro d'água, obviamente, sabemos nós que a tartaruga ela tem habilidades dentro d'água, mas ela é muito caudaloso, de correnteza muito forte, e ela se viu numa situação de desespero. Mas aí, o nosso amigo castor, em retribuição, o que ele fez? Jogou para ela um galho, na expectativa dela se agarrar nesse galho, e assim ela fez. E ela agarrou naquele galho, e a correnteza foi levando, e ela foi junto com a correnteza, né? Aqui nós vamos fazer só uma pausazinha na nossa história para prestar atenção aqui no mapa. Aqui é onde foi dada a largada. Aqui não foi o projetor que comeu, não, porque não tem propositalmente. Aqui tem toda uma pista aqui embaixo, e ela continua aqui e vem além de chegar até aqui. Ok? Nesse ponto aqui, foi aonde o nosso amigo castor sofreu o problema com o Tom. O nosso amigo coelho está nessa posição. E a nossa amiguinha tartaruga está onde? Hein? Aonde que ela está? Ela foi levada pela correnteza e ela passou na frente do coelho e conseguiu chegar no ponto da chegada na frente do coelho. Só que ela ainda não tinha passado a linha de chegada. Ela cuidadosamente se escondeu atrás de um arbusto e ficou pensando, né? O que eu vou fazer agora? De repente ela olhava, ela via, né? Nossa, até que enfim eu vou pegar o troféu. Olha que maravilha! Até que enfim eu vou chegar aqui agora e vou ser premiado com o troféu. Mas de repente passou no pensamento dela o seguinte: puxa vida, o meu concorrente está indo pelo trajeto correto, ele está labutando, ele está jogando limpo. Será que eu vou fazer isso? Aí bateu aquela consciência, né? Será que eu vou burlar a regra do jogo por um troféu? Por um sentimento de consciência ela não fez isso. Ela ficou quietinha, esperou que o nosso amigo coelho chegasse. Foi feita uma festa e tudo. Ficou registrado nos anais da floresta que a nossa amiguinha tartaruga chegou 10 segundos atrás do coelho. Foi a menor diferença em todos os tempos nessa corrida. Festejaram, se cumprimentaram e a profecia não aconteceu dessa vez. Não foi dessa vez que aconteceu. Essa é a historinha que eu queria trazer para vocês. Bacaninha, pequenininha. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecia essa fábula, talvez não com o castor da história. Aí foi a criatividade do palestrante, mas, como toda palestra tem que ter um fundo um pouco mais didático do ponto de vista da doutrina espírita, nós vamos conversar nessa palestra agora à luz da doutrina espírita. E para isso, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos falar em alguns pontos que aconteceram nessa corrida e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A primeira percepção que nós temos: a beleza da vida está em aproveitar a jornada. A gente vê o seguinte: a tartaruga nos mostrou que, mesmo sabendo que não iria vencer, que ela sabia da dificuldade que ela teria naquela corrida, mesmo assim ela puxou para si um momento de responsabilidade com o compromisso que ela assumiu. E muitas das vezes isso deveria também acontecer conosco. Por vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós percebemos que talvez a coisa não vai acontecer da forma como a gente queria, e às vezes a gente sucumbe.
a gente se deixa esmorecer, a gente fica triste, a gente perde a oportunidade de, mesmo sabendo que talvez não vai ser fácil aquilo, eu traduzir isso para nós como sendo um exemplo de vida. Eu vejo aqui, devemos reconhecer nossos limites e evoluir dentro daquilo que está ao nosso alcance. Jamais viveremos todas as experiências numa única vez. E a gente vê muito isso, principalmente no nosso meio. A gente percebe que tem pessoas que encontram o Espiritismo já no meio-dia para tarde, depois dos 40 anos de idade. Eu falo meio-dia para tarde, poderia ter encontrado lá ainda, na evangelização, na adolescência. Aí encontra no segundo estágio da vida. Aí a pessoa quer que aconteça tudo com ela. Ela quer ler todos os livros, ela quer ir em todas as casas, ela quer participar, de repente vira palestrante também. Ela quer fazer aquilo acontecer com uma velocidade muito grande. E nós sabemos que todos nós temos o nosso limite. E quem dera se nós soubéssemos respeitar o nosso limite. Eu vou fazer 60 anos agora, em agosto. Muitas coisas na minha vida já mudaram. Muitas coisas mudaram. Eu sou um apaixonado por uva. Não tanto de chupar uva, de brigar com o meu pé de uva. Eu tenho dia de podar, eu tenho dia de fazer tudo certinho. Vocês já devem ter visto uma escadinha pequenininha, que ela tem a gente guarda os degraus assim dentro dela, e é a escadinha que eu usava para poder puxar a guia da uva para cá, puxa para lá, daquela amarradinha. E eu fui subir nessa escadinha, achando que eu estava ainda, na plenitude do equilíbrio, e fui puxar a guia. A escadinha foi para um lado, eu fui para o outro. Quem aqui já caiu, compartilha comigo do tão desagradável que é você se debruçar no chão. Não quebrei o braço, porque o cotovelo, fiquei sabendo depois que era o nosso osso mais forte. E eu estava isso no domingo com uma viagem marcada para quarta-feira de férias. Braço machucado, bati o rosto do lado. Eu fiz a viagem inteira defendendo o braço, porque estava doendo. E na viagem eu pensando, preciso mudar. Não dá mais para achar que escada é um ambiente que eu tenho domínio perfeito. Mas eu tive que cair para aprender isso. E aqui, às vezes, a gente traz, numa simples palestra, um alento para todos nós. Precisamos reconhecer nosso limite. Até para dançar, a gente já tem dificuldade mesmo. Independente do ritmo, a gente vai dançar, como dizia a mãe, dança 2 toques. No segundo toque, na segunda música, já está cansado. Eu estou com um evento agora para participar no sábado à noite, um evento de flashback de músicas antigas que vai acontecer. E eu conversando com a minha esposa, ela falava assim: nossa, parece umas 9 horas. Eu falei, pois é, 9 horas normalmente a gente sabe restaurar isso também para casa, Por quê? Porque a gente já não tem mais aquele vigor e a gente precisa respeitar isso, viu, meus irmãos, meus irmãos? A gente precisa se entender, porque é muito comum dentro de nós a gente querer as coisas que o Espiritismo e a espiritualidade nos oferece. A gente quer. Vou dar um exemplo aqui para vocês de viver selinho, tá? Eu queria muito poder ter presenciar uma materialização de alguma coisa. A gente vê na literatura, que às vezes a pessoa vê uma voz na televisão, a gente vê às vezes um espírito materializando tudo. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer isso. E a curiosidade de perceber a presença de um espírito. Será que só eu já tive isso daqui até hoje? E aquela curiosidade de quando a gente está rezando, a gente está fazendo oração, a gente fala assim para Deus: manda um sinal. Eu acredito em você, meu Pai, mas me manda um sinal só para validar minha fé. Só que o Espiritismo, a doutrina, ela não vem de fora da vida. Perdão. Isso, ela não vem de fora da vida.
vem de dentro para fora. Antes de você querer viver uma dimensão pela qual você não está preparado para vivenciar, você tem que aprender a viver essa dimensão interior. E por vezes a gente não se preocupa com isso. A gente não vai na valsa e por vezes nós não nos preocupamos com isso. Então esse aqui é um dos exemplos que a gente tinha. O segundo deles, que é preciso leveza diante dos desafios. O nosso amigo Coelho, ele colocou leveza nos desafios dele. Ele estava apavorado. Mesmo sabendo, olha bem, olha a fala, mesmo sabendo que ele era um coelho correndo contra uma tartaruga, ele estava apavorado, com medo de perder o riso. Olha que devaneio. Será que nós fazemos isso no nosso cotidiano? Será que quando a gente, mesmo sabendo que as coisas têm tudo para dar certo, eu me deixo de ser tomado pela ansiedade do será que vai dar certo? Eu sei que vai dar certo, mas tem hora que parece que eu fico procurando alguma coisa para não dar. E isso gera dentro de mim uma ansiedade, que não deveria. Mas isso é nossa, do ser humano, né? Por mais que a corrida fosse desafiadora, o Coelho colocou toda a sua energia num único objetivo. Esse gesto lembra que temos muitas experiências para viver, né, no caminho da evolução espiritual. E que não devemos colocar peso demais em situações que, por vezes, a serenidade poderia ser o melhor recurso para a gente transpor as nossas dificuldades. Eu não vou nunca, eu não tenho coragem de chegar aqui na frente de vocês e achar que o meu problema é mais sério do que o do senhor, ou achar que o senhor é mais sério do que o meu. Porque o problema sério é para cada um. Cada um sabe aonde que a porta aperta o rabo. Não é assim? Então, às vezes eu olho para uma pessoa e eu confesso a vocês, eu já fiz esse comentário idiota que eu vou falar para vocês aqui agora. De achar que, por que esses adolescentes de hoje precisam de terapeuta? Será que isso eu vou te pensamento? Os 40 acima aqui, nunca pensou isso não? Porque quando eu tinha 18 anos, a terapeuta que a gente tinha, o mecanismo que ela usava era um pouco diferente. Era uma havaiana, era um cinto, era um castigo, e não tinha conversa. E qualquer coisa ainda apanhava e chorava. O que a mãe falava? Engole o choro. Então nós fomos criados de uma forma que fez com que a gente envelhecesse ainda trazendo essas memórias. Só que o adolescente de hoje vive outra realidade. E eu, de uma forma idiota, já cheguei a pensar dessa forma. Não agora, já tem uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje eu olho e tenho vergonha do meu pensamento. Porque a gente vê hoje que tem adolescentes que passam por determinados problemas que só ele sabe. Só ele, para saber quando ele entra, se fecha no quarto, a dor que ele está sentindo, a aflição que ele está sentindo. E nós, um pouco mais velhos, nós temos a obrigação de, se não querer ajudar, pelo menos não piorar. Pelo menos não piorar. Agora, a ajuda sempre é primordial, né? Se a gente trabalhar junto, se a gente se amar junto, sempre vai ser tudo melhor. O Coelho, frustrado pelo ego, teve a oportunidade de contemplar as coisas importantes à sua volta. Sabe vencer, vencer e vencer. Para a gente refletir, existe uma palavra hoje, vocês pensem porque está valendo preço, tá? Valendo bom. Pensem. Tem uma palavra hoje que quando a gente se encontra com outra pessoa, 90% das vezes essa palavra é dita. Qual é? Não? Mais alto. Não. 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 Empatia. Não. Eu vou dar uma dica. Comprar. Não. Como é que é o nome da senhora? Chega e fala assim: oi, Eliane, tudo bem? Como é que você está? Normalmente a resposta vem de lá. Tudo bem. O que mais? Graças a Deus. E você? Tudo Não. bem?
Hã? Quem falou correria? Gente, é sério. Comece a anotar para vocês esse negócio. A gente chega para a pessoa, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ih, estou na correria. Presta atenção para vocês verem. Depois que eu montei essa palestra, eu até estava comentando com a irmã Marcela, essa palestra não é a primeira vez que eu estou aplicando ela, que eu faço ela itinerante nas casas, né? Quando eu monto ela, eu estou aplicando ela. Depois que eu falei para mim mesmo essa palavra, eu comecei a ter que segurar o meu sorriso quando eu converso com as pessoas. Que eu chego e falo assim, e aí, fulano, como é que você está? Não, estou na correria. Aí a correria começou a aparecer tanto. Vou dar uma praga para vocês. Vocês vão lembrar de mim agora, quando vocês ouvirem essa palavra, quando vocês estiverem conversando com alguém. Vocês vão falar assim, o dia de indignação. Porque a tal da correria. Por que isso está acontecendo conosco? Tem um filósofo que fala o seguinte, que o tempo está passando mais rápido por uma situação muito simples, e é científico isso. Quando a nossa cabeça está, não vou falar errado também, quando a nossa mente está desorganizada, o tempo passa mais devagar. Por quê? Porque o previsível não acontece. Eu chego num lugar que eu nunca fui, eu presto atenção no lugar. É uma novidade para mim. A minha relação com o tempo ali naquele momento é uma. Quando eu chego num lugar, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu chego e está tudo organizado na minha mente, aquilo que eu vou fazer é repetitivo, a impressão que eu tenho é que o tempo passa mais rápido. E nós sabemos que o tempo, verdadeiramente, ele não existe. É só a gente fazer um exercício. São 3 horas da tarde agora, certo? 3 horas da tarde. A Terra está girando, não está? Parou. O Sol está aqui, ó. A caixa de som é o Sol. 3 horas da tarde, o Sol está aqui. 5 horas da tarde, aonde está o Sol? Aqui. A Terra não parou de girar? Daqui 8 horas, que horas que vai ser? 3 horas. Porque a Terra não está girando, o Sol não está girando, a nossa relação temporal é de noite. Porque tem dia, porque tem noite. Porque tem dia, porque tem noite. Aí essa relação de tempo e espaço, ela existe porque nós temos o contador do dia e da noite. Se deixasse de existir o dia e a noite, e todo dia fosse meio-dia, parasse o tempo no meio-dia, a gente ia continuar vivendo, não ia da mesma forma? Ia continuar vivendo. E o relógio? O tempo existiria? O tempo ia parar. Então a relação de tempo, nossa, é uma relação muito de tempo e espaço, né? Se a gente tirar o espaço, o tempo some. Se a gente tirar o tempo, o espaço some. Isso não sou eu, né? Isso é científico. Outro exemplo que nós tiramos, o amor incondicional pelo próximo. Ao se preocupar com o salvamento do castor, a tartaruga demonstrou, né? Quanto é importante a gente estar atento às necessidades das outras pessoas. Olha o nosso cotidiano. Na correria, às vezes a gente não dá atenção nem para quem a gente conhece. Às vezes a gente passa por uma pessoa, você chega e fala assim, oi fulano, tudo bem? Queria te convidar para tomar um café. Depois a gente fala. A pessoa nunca tem tempo. Se não tem tempo para quem conhece, por vezes a gente não tem tempo para os nossos em casa, para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho. É tudo correria. Tudo correria. Hoje, e outra coisa que a gente tem o hábito de falar também, né? Estou trabalhando demais. Às vezes a gente sabe que a pessoa não trabalha daquele tanto, né? Ei, trabalhando muito? Nossa, está trabalhando demais. A doutrina espírita é muito esclarecedora, nos mostra que a evolução da humanidade acontecerá sempre no coletivo. Isso aqui é tão importante para nós, meus irmãos, tão importante para nós, porque para entender essa frase aqui, tem que ser espírita. Se não for espírita, tem que explicar mais de uma vez.
Por que nós falamos que nós estamos num planeta de expiação, provas, passando para um planeta de regeneração? Quem está passando para a regeneração? Sou eu ou o planeta? É o planeta. O planeta só será um planeta de regeneração quando a humanidade assim permitir. Houve uma época que eu vi uma explosão da doutrina espírita, todo mundo explicando da regeneração. Toda palestra que a gente ouvia, a pessoa falando da regeneração, eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, gente, enquanto a humanidade não entender isso, tem como ter regeneração num planeta com esse tanto de guerra que nós estamos vivendo aí no todo, com esse tanto de corrupção, com esse tanto de falta de responsabilidade, com esse tanto de falta de amor? Então, nós estamos vivendo a possibilidade de um planeta se tornar um planeta de regeneração. E se for pela vontade do nosso governador, que é Jesus, esse mundo vai se tornar um mundo de regeneração. Mas não porque você quer, não porque você quer. Agora, a sua contribuição é importante. A minha também, a sua também. Porque é no coletivo que a gente vai conseguir fazer isso. De nada adianta nos fecharmos para o mundo e nos preocuparmos apenas com a própria evolução. Eu já li todos os livros de André Luiz. Eu estou lendo agora todos os livros de Emmanuel. Eu estou, bacana. Agora eu quero passar para filosofia. Vou ler Platão também, vou ler Aristóteles. Você está se preocupando com você, beleza. E o que você está fazendo para colaborar com o outro? Será que colaborar com a evolução do outro é uma realidade? Sim ou não? Sim, não é? Porque é engraçado, se eu colaboro com o outro, quem vai ser beneficiado? O coletivo. Eu também serei. A tartaruga foi agraciada com uma lei. Qual seria? Tá bom. Quem gosta de retorno? Retorno. Eita, não é, né? Por quê? Por que você falou retorno? A lei de ação e reação. Gentileza gera gentileza, né? Você vê. Ela abandonou a corrida dela e salvou o castor. O castor salvou a vida dela. Humildade e desapego. Padre irmão da glória pessoal e saísse vitoriosa, a tartaruga nossa humildade e desapego. A humildade aqui, a gente tem que entender essa palavra humildade de uma forma bem mais ampla. Humildade aqui é resiliência, é respeito, é o respeito pela competição, é o respeito pelo que é verdade, é o respeito pelo estacionamento que é para idoso. Você não é idoso, você está parando lá naquele danado daquele estacionamento. Para que tentar levar aquela vantagem na fila? A gente chega no lugar, a gente chega mais rápido, né? Chegar mais rápido que chegar mais na frente na fila. Afinal de contas, a correria faz isso comigo, né? Então, essa verdade, essa humildade é que nos move. Essa humildade que vai nos tornar uma pessoa melhor. Eu só consigo ser melhor para alguém com uma condição. Existe uma única condição de eu conseguir ser melhor para alguém. Eu tenho que aprender a ser legal. Quem não ama a si próprio não consegue dar amor ao outro. Quem não se perdoa não consegue perdoar o outro. Então nós, espíritas, que estudamos isso, a lei do retorno, quantas e quantas vezes, vamos levar isso com a gente. É muito importante. Isso remete ao ensinamento de Jesus, né? Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Está em Marcos 9:35. Sobre a ótica espírita, esse ensinamento de Jesus expressa uma lei moral de progresso espiritual. A verdadeira grandeza não está no poder. A verdadeira grandeza ela vem justamente daquele entendimento interior que nós temos que ter conosco mesmo, vivenciar a nossa vida. Vivenciamos a nossa vida para refletir. Será que eu vivencio realmente a minha vida? Ou
será que chega na segunda-feira? Eu estou doidinho para chegar ao final de semana de novo. E aí, na hora que chega no final de semana, que chega no domingo à noite, fala assim: nossa, já acabou o final de semana. Às vezes, no domingo, na hora do almoço, a gente ouve pessoas falar assim: o fim de semana já acabou. Será que nós estamos vivenciando a nossa vida para a gente refletir? Porque na segunda-feira é um dia abençoado para a gente viver a nossa vida. Vai se tornar bom se você fizer da segunda-feira um dia interessante para você. Porque senão você vai querer que a segunda passe depressa, a terça passe depressa, e aí, para nossa surpresa nenhuma, o fim de semana passa depressa também. E quando a gente pensa que não, nós não estamos no mês de abril. Educação do sentimento. Muitas vezes, educar o sentimento exige renúncia silenciosa. Toda palestra que eu faço, sem exceção, eu gosto de deixar uma mensagem para que quem me ouviu leve consigo essa mensagem. E mensagem é pequenininha. Mensagem é uma coisa pequena. A mensagem da minha palestra hoje para vocês é essa daqui. Muitas vezes, educar o sentimento exige renúncia silenciosa. Por quê? Nós só aprendemos a nos reconhecer, a nos valorizar, a nos perdoar, quando nós, dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso silêncio, nós olhamos para nós mesmos e nos reconhecemos. Então essa renúncia, ela é silenciosa. Porque nunca você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai chegar para o colega e vai falar assim: eu me tornei uma pessoa melhor, né? Ó, lembra aquele daqui de 2 meses atrás? Agora eu estou bacana. Não é assim que funciona. Você vai perceber que você se tornou uma pessoa melhor quando alguém, do nada, chegar para você e falar assim: você está diferente. Seu olhar está mais sereno. Seus movimentos mudaram. Você está andando mais devagar na rua. Quando as pessoas perceberem isso em nós, é que verdadeiramente a gente vai entender que a gente está melhorando. A tartaruga nos ensinou que não precisamos provar superioridade para sermos felizes, né? Olha aí, na linha de chegada, tá tudo bem, festinha para cá, festinha para lá. Ela ficou feliz do mesmo jeito, mesmo perdendo, né? Nessa imagem, o que é que nós podemos perceber nessa imagem? Numa palavra só, o que é que essa imagem passa para vocês? Inveja. Fala alto. Inveja? Inveja. E o que é que nós podemos aprender com ela? Eu vou começar a explanação, vocês vão achar que eu estou falando tudo errado, eu sou doido, tá? Mas espero terminar, por favor. Nós, espíritos, podemos tirar algo de positivo quando eu me pego tendo inveja de alguém? Vou falar de novo. Será que tem algo de positivo quando eu percebo que eu estou tendo uma inveja do meu amigo? Tem algo de positivo nisso? Quem acha que tem? Levanta a mão, por favor. Bem alto. Quem acha que não tem nada de positivo nisso? Eu fico na dúvida com quem não levanta a mão. É 2 respostas. Vamos lá. Quem acha que é positivo, levanta a mão. Quem acha que é negativo? É positivo. Sabe por quê? Se eu tiver, olha a grandeza disso que eu vou falar para vocês. Se eu tiver a sensibilidade, se eu tiver dentro de mim uma percepção sincera e honesta comigo mesmo, se eu me peguei tendo inveja do meu amigo, eu tenho que assumir que dentro de mim falta alguma coisa dentro de mim. Por que eu estou sentindo inveja daquela pessoa?
Porque o sentimento, ele já foi, a inveja aconteceu. A minha pergunta é, o que de positivo eu posso tirar disso? Porque a gente só percebe o que a gente precisa a partir do momento que você se vigia. Então, se você se pegou algum dia, eu queria ter um carro daquele jeito, aí você para e pensa, por que eu tenho esse pensamento? Por que eu estou pensando nisso? Alguma coisa em mim está faltando. Está faltando verdade, está faltando estudar um pouco mais, está faltando um pouco mais de oração. Porque será que se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz? Será que se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz? Ou será que se eu entrar dentro dos meus pensamentos e mudar minha forma de pensar, eu vou ser feliz? Então, entendam o exemplo que eu dei. Quando acontecer que nós pudermos perceber que eu tive inveja de alguém, serve para a raiva? Serve também. Serve para o ódio? Serve também. Porque quando eu sinto alguma coisa que a própria doutrina fala que é o veneno, que é o orgulho, que é o egoísmo, quando eu me pego nessa situação, eu tenho que ter a hombridade de olhar para dentro e falar o seguinte: poxa, eu estou estudando, e não está. A coisa não está acontecendo. Eu preciso refletir a respeito disso. Acabamos, gente. Qual foi a mensagem que eu falei que eu queria deixar para vocês hoje? Um de cada vez. Falei há 2 slides atrás. Está vendo como é que é? Não é só vocês que estão passando por isso. Correria. Não. Eu falei, olha, eu gosto de deixar uma mensagem quando eu passo por aqui. Estava escrito em azul. Estava escrito no quadradinho azul, uma linha quase meia. O meu está todo. Essa é a sacanagem que eu fiz para ver se vocês saem aqui da mensagem, né? Nem assim alguma coisinha. Como se diz, como ninguém falou nada, a senhora falou, né? Menos isso. Muitas vezes, educar o sentimento exige renúncia silenciosa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tá bom? Reflexões finais para a gente encerrar. Quantas vezes em nossa vida deixamos de ajudar para não perder tempo? Ou justificamos que não temos tempo para ajudar? Outra reflexão. Será que nós estamos correndo demais atrás de metas individuais se a nossa verdadeira vitória é coletiva? Será que a gente não está se preocupando muito comigo? Que eu deveria dividir um pouco desse tempo, preocupar um pouco comigo e preocupar também um pouco com o meu, que está próximo? Cada gesto de auxílio é uma semente de luz no caminho da eternidade. Pessoas, desculpa eu ter passado 5 minutinhos. Não. Me desculpa. Espero ter trazido para vocês uma palestra um pouco mais leve, pelo menos a parte do coelho, que vai estar, né? Espero que essas reflexões, de alguma forma, levem ao coração de vocês a necessidade desse encontro interior, sabe? Desse buscar dentro de si a verdadeira semente para que a gente possa se melhorar. Muito obrigado a vocês. Tenham um final de noite agradável, um retorno bem tranquilo para cada um de vocês. Nós que agradecemos muito, nossa, feliz. Obrigado. É bom. Essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, aprendendo um pouco mais, tentando melhorar, aprender um pouco mais das nossas imperfeições, compreender as nossas dificuldades. Queremos levar conosco
essas boas vibrações que estamos sentindo aqui, Senhor, na sua casa, que elas possam nos acompanhar até os nossos lares, que possam também envolver todas as nossas familiares, todas as pessoas que estão à nossa espera, todas as pessoas que estão nos nossos pensamentos. Estamos muito agradecidos, Senhor, por essa oportunidade, por mais esse